Objetivo da aula de hoje: compreender e verificar se três pontos estão alinhados ou são vértices de um triângulo. Condições de alinhamento de três pontos. Três pontos estão alinhados se somente se pertencer à mesma reta. Então, três pontos estão alinhados se estiver na mesma linha. Por exemplo, aqui o plano cartesiano. Marquei três pontos no plano cartesiano. O ponto A, B e C. Os três pontos pertencem à reta, pertencem a essa reta. Então, posso dizer que esses três pontos estão alinhados. Dado três pontos distintos A, B e C estão alinhados se e somente se o determinante da matriz for igual a zero. Então, posso pegar os três pontos, ponto A, B e C, e transformar em uma matriz. Na primeira coluna será os X, será as abscissas, os valores de Y serão os valores das ordenadas, e eu vou completar com a coluna de 1 sempre. E quando eu encontrar o determinante utilizando a regra de Sarri, eu encontrar o determinante igual a zero, então posso dizer que os três pontos estão alinhados. Se eu encontrar o determinante diferente de zero, os três pontos não estão alinhados, serão vértices de um triângulo. Então vai ter essas duas consequências. Se o determinante for igual a zero, então posso dizer que os três pontos estão alinhados ou são colineares. Se eu encontrar o determinante diferente de zero, se eu encontrar o determinante diferente de zero, então posso dizer que são vértices de um triângulo. Então, se eu encontrar o determinante igual a zero, os três pontos são colineares ou pertencem à mesma reta. Se eu encontrar o determinante diferente de zero, eu posso dizer que são vértices de um triângulo. Então, as duas consequências para três pontos ou pertencem à mesma reta, são colineares ou são vértices de um triângulo. Vamos aqui ao exemplo. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, eu vou primeiro montar minha matriz. Então, na primeira coluna, minha primeira coluna será os valores de X. Está aqui, ó. Na minha segunda coluna será os valores de Y. Vou completar com uma coluna de 1, ó. Então, primeiro, ó, menos 3, 1 e 3, ó, tá aqui, ó, o X. E são os valores das abscissas. Os valores das ordenadas vale 5, 1 e menos 1, tá aqui, ó. Vou completar sempre com a coluna de 1, porque qualquer número multiplicado por 1 não tem nenhuma alteração no problema. O que é que eu vou fazer? Utilizando a regra de Sarri. Utilizando a regra de Sarri, vou repetir as duas primeiras colunas na frente, ó. Então, substituir as duas primeiras colunas na frente. Subindo, descendo, será positivo. Ó, descendo, diagonal principal, será positivo. Será positivo. Diagonal principal. E a diagonal secundária será negativo, subindo. Então, vou primeiro fazer esse produto aqui, ó. Menos 3 vezes 1 vezes 3, que vai dar, ó, menos 3 vezes 1 vezes 1 vai ficar 3, menos com mais da fórmula vai ficar menos, o outro vai ficar 1 vezes 1, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 3 dá 15, mais com mais da forma vai ficar mais. O outro, 1 vezes 1, que dá 1, vezes menos 1, que vai dar 1. Aí eu tenho menos daqui. Com mais da forma vai ficar menos. Agora vai ser subindo, ó. São 3 descendo, 3 subindo. Subindo vai ser menos, ó.
3 vezes 1 vezes 1, que vai dar 3. Aí eu tenho mais dos números com menos da forma, vai ficar menos. O outro, 1 vezes 1 dá 1, vezes 3 dá 3. Eu faço jogo sinal. Menos com menos fica mais. Com menos da forma vai ficar menos. 1 vezes 1 dá 1, vezes 5 dá 5. Mais com menos da forma vai ficar menos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar os positivos e vou somar os negativos. Então, somar os positivos só temos 15. Então, vou repetir. E somar os negativos, vou pegar o menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Menos 7 com menos 3 vai ficar menos 10. Menos 10 com menos 3 vai ficar menos 15. Então, vai ficar 15 menos 15. 15 menos 15 dá 0. Então, posso dizer que esses três pontos estão alinhados? Sim. Por quê? Porque o determinante dessa minha matriz foi igual a 0. Então, posso dizer que os três pontos estão alinhados. Vamos ao próximo exemplo. Verifique se os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. É procedimento. Na primeira coluna será os valores de x, segunda coluna os valores de y, vou completar a terceira coluna com a coluna de 1. Ó. Então, 0, 2 e menos 1 representa a primeira coluna, segunda coluna 4, menos 2 e 6 é a segunda coluna, e a terceira coluna vale uma coluna de 1. Então, o que é que eu vou fazer? Utilizando a regra de Sarri, vou repetir as duas primeiras colunas na frente. Diagonal principal, que é descendo, vai ficar mais. Diagonal secundária, que é subindo, vai ficar menos. Então, vou fazer a multiplicação. 0 vezes menos 2 vezes 1, vai ficar 0. Menos com mais dá menos. Mas o 0 não precisa de sinal, tanto faz ser positivo ou negativo, não importa. O outro vai ficar 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes menos 1 dá 4. Aí eu tenho menos daqui com mais da forma, vai ficar menos. O outro vai ficar 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 6 dá 12. Mais com mais dá mais. Agora eu vou fazer os três subindo, ó. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Aí eu faço jogo sinal. Menos com menos fica mais, com menos da forma vai ficar menos. 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 0 dá 0. Mais com menos da fórmula dá menos. O outro, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, mais com menos dá menos. O que é que eu vou fazer? Vou somar os positivos. Somando os positivos eu tenho mais 12. E somando os negativos vai ficar o menos 4, com menos 2 vai ficar menos 6, sinais iguais eu somo. Menos 6 com menos 8 vai ficar menos 14. Então vai ficar 12 menos 14. 12 menos 14 vai ficar menos 2. Então posso dizer que o determinante é diferente de 0. Se ele é diferente de 0, então posso dizer que os três pontos não estão alinhados. Que eu posso dizer que eles são vértices de um triângulo. Então, os três pontos representam o vértice de um triângulo? Sim. Então, posso dizer que o determinante foi diferente de 0. Então, posso dizer que os pontos A, B e C representam os vértices de um triângulo.